Consegue olhar as permissões dadas ao Meet, verifique se estão... Não seria em configurações? Eu estou em configurações, mas... Bom, eu vou tentar aqui pela última vez, vou tentar. Tem algum monitor meu aí? O Thalita, o Júlio, João? Tem que responder pelo chat, que eu não ouço nada. O meu ícone à esquerda aqui tá como se tivesse... Bom, tá liberado para eu falar, né? Ícone à esquerda do quê? Quem? A Ana Maria tá falando. O ícone à esquerda na barra de endereços. Tem alguém com o microfone ligado. Eu não estou conseguindo colocar as minhas transparências. Tem alguém para me ajudar aí da equipe da professora Maria Elisa? Que eu enviei para ela. Professor, Sim, qual é o problema que está tendo? pode falar. Eu não consigo compartilhar aqui no meu Mac a Você minha enviou para a transparência. professora a apresentação? Qualquer coisa a gente pode apresentar.
Enviei para a professora. Enviei. Apresentação. Se quiser, posso enviar para você também. Eu tentei nos 2 computadores que eu tenho, eu não consegui compartilhar. O Meet não é bom para Acho que isso. tem aqui na pasta no Drive, já está com a apresentação. Vou tentar. Tá. Ótimo. Obrigado. Coloca agora no copinho, não? Para poder... Ou você pode estar mexendo aí, tá? Eu aviso quando vai transferindo as imagens. Perfeito. Na hora que eu apresentei, apareceu na tela cheia? É só porque eu desabilitei aqui o microfone e não consegui. Tá, Eu não sei, aqui estou achando que sim. Passa a próxima só para ver. tá, eu vou deixar o microfone habilitado aqui. Porque está do lado esquerdo, aparece, mas eu não sei. Apareceu? Apareceu só o primeiro slide. Conseguiu? Não, Vou tentar apresentar então a tela inteira. certo. Tem 2 telas, aí fica meio complicado. E agora? Agora ficou... tá certo. Tá, Ficou ótimo. perfeito, então. Eu só vou tirar aqui o meu microfone. Tá. E vamos esperar a professora Maria Elisa, não? Sim. Perfeito. Vou parar aqui. Nossa, agora acho que eu consegui. Conseguiu? Meu Deus. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, professor Pedro. Muito obrigada por estar aqui nessa última aula. Não aconteceu nenhum problema com a gente nos outros dias, mas na última aula teve que acontecer. Eu queria agradecer muito a sua presença e então falar para todos aí que nós vamos dar início a essa aula, é a última aula, né, do curso. Espero que vocês tenham podido aproveitar bastante. Acho que foram temas bastante importantes. E pelo que eu vi, né, pelos comentários do chat, as pessoas gostaram bastante também do curso. E aí depois acho que eu falei para vocês, né, com relação ao certificado, para vocês entrarem em contato com aquele e-mail que eu passo para vocês, que é do LCB, tá?
Então tá, então vamos aí, deixa eu apresentar o professor Pedro. Eu estava vendo aqui, eu não sabia, mas ele é formado em Sociologia e Ciências Sociais e Economia, né? Mas trabalha com governança ambiental, não é isso? Então tá, então eu abro aí a sessão para você poder falar alguma coisa, e normalmente o que a gente tem feito, professor, o professor dá uma aula de 1 hora e meia, e depois a gente abre para discussões, e se houverem perguntas, né, questões pontuais, as pessoas podem fazer, mas também pode ser como você quiser, não tem problema. Tá bom? Pode começar. E está gravando, que eu sempre esqueço de deixar para gravar, mas está gravando. Perfeito. O Júlio está com a minha apresentação, porque eu não consegui compartilhar, então eu vou pedir também a ajuda dele. Bom, professora Maria Elisa, muito obrigado, é uma satisfação poder participar deste curso, tenho tido ótimas referências sobre ele, e uma boa tarde a todas e todos. Hoje eu vou trocar umas ideias com vocês aí sobre o tema, não, da governança ambiental e das mudanças climáticas. Gostaria de enfatizar que eu fui professor da Faculdade de Educação da USP durante 30 anos, tá? Então, eu tenho uma vivência muito grande do tema educativo, mas associado há muito tempo já com o tema do meio ambiente. E atualmente eu sou professor do Instituto de Energia, professor titular sênior, já que sou aposentado, do Instituto de Energia e Ambiente da USP, onde estou no programa de pós-graduação em Ciência Ambiental, e eu tenho trabalhado com os temas de água, resíduos, mudanças climáticas, participação social e educação para a sustentabilidade. Então, fiz uma brevíssima apresentação também para que vejam um pouco o perfil dessa minha apresentação. Também, se durante a minha exposição alguém quiser fazer uma pergunta, fique à vontade. Eu não tenho o menor problema da interação durante a própria apresentação. Eu vou apresentar aqui, então, o PowerPoint, e aí eu vou desligar aqui meu microfone. Eu só vou lhe pedindo para ir passando de um slide para o outro. Aí a Gabi, acho que ela já está aqui, e ela vai recolhendo as perguntas, porque eu vou ficar sem as telas aqui. Então, quando precisar, só pedir. Tá bom, vamos lá. Está aparecendo, né? Só para saber que agora eu vou lá para o PowerPoint. Está tentando, agora sim. Aí. Bom, então, o tema governança ambiental e mudanças climáticas globais é bem abrangente. A minha fala é uma fala assim, bem dialógica, não uma fala de troca com vocês. Pode passar o primeiro slide. Então, como vocês tiveram já muitos conteúdos ao longo do curso, e eu gostaria de destacar justamente o fato de que, ao falarmos de mudanças climáticas globais, nós estamos dialogando com um conjunto de informações e conhecimentos que têm sido compartilhados para a comunidade internacional. Então, me refiro, no caso, a este relatório que, obviamente, vários expositores devem ter falado. Eu não vou repetir, não? Porque justamente minha preocupação é trazer um pouco para vocês algumas questões que cabe a gente refletir quando estamos falando das mudanças climáticas globais. Então, o primeiro tópico é mudanças climáticas ou emergência climática. Esse tem sido um termo mais recorrentemente utilizado, ou crise climática. Um segundo ponto são as incertezas sistêmicas da sociedade de risco e a importância da discussão sobre isso também.
Um terceiro é a crise ambiental e a governança. O quarto, da governança ambiental global e seus desdobramentos. Depois falar de participação e de sustentabilidade e aprendizagem social. O próximo. Então, em que momento que estamos vivendo, não? Vocês já devem ter ouvido falar do antropoceno, não? É uma nova era que não tem uma caracterização geológica, mas tem uma caracterização histórica no sentido de que, ao falarmos de antropoceno, estamos falando de uma era na qual a presença humana é absolutamente, digamos, caracteriza essas transformações que estamos vivendo. Não são eras geológicas, stricto sensu, portanto, a palavra antropoceno ela tem um significado não apenas simbólico, mas tem um significado de tudo aquilo que está impactando a vida humana e o planeta. Um segundo tema, quando olhamos para o planeta hoje, são os eventos climáticos extremos e a sua recorrência. Esses são eventos climáticos sempre existiram. Existem regiões do planeta nos quais estes eventos climáticos são muito mais extremos que em outros, principalmente aquelas regiões impactadas por tufões, furacões, né, que têm recorrentemente acontecido tanto no Sudeste Asiático como no Caribe. Um terceiro aspecto são os impactos antropogênicos, ou seja, os impactos da vida humana, os diferentes tipos de impacto da vida humana. Obviamente que o principal e que preocupa mais é justamente a emissão, né, do CO2 e o que ele possa estar representando e impactando na realidade que vivemos. E também é importante destacar justamente esses limites planetários, também devem ter ouvido falar já sobre eles, não? Existem diversos trabalhos importantes que publicam justamente aspectos associados com a acidificação dos oceanos, o impacto das diferentes tipos de emissões e os impactos geofísico-químicos. Mas é muito importante olhar também para o planeta hoje, não? E justamente abordando o tema da ampliação das vulnerabilidades e das desigualdades. Nesse sentido, um dos grandes desafios é abordar o tema da administração dos riscos socioambientais e das diferentes dimensões que estão dadas aí, que não são apenas associadas à dimensão tecnológica, mas são associadas a dimensões econômicas, sociais e, obviamente, também às práticas educativas. E um último ponto é de que maneira que se fortalecem as mudanças climáticas na agenda. O próximo. O próximo. Então, o que esse relatório que foi apresentado desde o ano passado, são 3 relatórios, a dimensão da ciência física, a dimensão da mitigação, a dimensão da adaptação, não? E de todos os impactos. Ou seja, nós temos que considerar que estas mudanças climáticas, eu prefiro denominar que esta realidade da emergência climática causada pelos seres humanos, elas são irrefutáveis, irreversíveis e a tendência é se agravar nos próximos anos se nada for feito para mudar o quadro. Esta é a grande questão. E essa mudança do quadro, ela está muito associada a acordos internacionais, não? Porque estamos falando principalmente do aspecto das emissões e, portanto, da mitigação, não? E nesse contexto, este relatório ele apresenta que o aquecimento
de 1,5 graus a 2 será ultrapassado ainda nas próximas décadas se não houver uma forte e profunda redução nas emissões de CO2. O próximo. Então, aqui voltando ao tema, a um dos temas que eu estou abordando, mudanças climáticas ou emergência climática. O que nós estamos observando é que estas mudanças estão acontecendo em um ritmo cada vez mais acelerado. E as evidências científicas impulsionam os governos e a sociedade mundial como um todo a acelerar o ritmo de transformação do modelo de desenvolvimento e do sistema econômico para enfrentar a grande ameaça representada pelas mudanças climáticas. Obviamente que nisto nós temos que considerar como um dos os importantes fatores neste processo é a questão dos combustíveis fósseis. E, nesse sentido, está colocado aí um desafio muito significativo, que não é apenas tecnológico, econômico e, principalmente, de mudança de práticas e de consumo. Então, quando falamos em emergência climática, que é um termo que é cada vez mais utilizado, inclusive pelas próprias, por membros de diferentes organizações e também das Nações Unidas, representa a extrema gravidade da ameaça representada pelo aquecimento global e envolve a adoção de medidas para conseguir reduzir as emissões de carbono a zero. Claro, essa é apenas uma intenção. Muito provavelmente isso não acontecerá, mas reduzir significativamente num prazo determinado, e o mais importante é de que maneira cada sociedade pode exercer pressão política aos governos para que tomem consciência e se responsabilizem em torno dos riscos da crise ambiental. O próximo. Então, como vocês também já viram isso, só vou apenas falar algo bem geral, não? Observamos alterações nos ciclos do fósforo e do nitrogênio, a perda de biodiversidade, não? E as mudanças climáticas numa condição cada vez mais crítica. Por isso, quando falamos em crise ambiental e também falamos em emergência climática, torna-se fundamental o engajamento para o restabelecimento do equilíbrio de alguns fatores do funcionamento ecológico do planeta. E isto demanda cada vez mais novos modelos de aprendizagem coletiva, novas formas de lidar com o que nós vamos abordar hoje, que é a governança ambiental, não? E, principalmente, algo que está colocado, não? Ou seja, transformação civilizatória nos padrões de consumo, na forma de consumo, e, obviamente, quando estamos falando em consumo, estamos falando na produção de resíduos, desperdício, e um conjunto de aspectos que não podem ser desvinculados uns dos outros. O próximo. Então, só para caracterizar, os impactos que se ampliam: ondas de calor, secas, inundações, furacões, aumento do nível do mar, e um tema que cada vez se torna mais desafiador de confrontar, que é chamado de whiplash do clima, ou seja, a mudança climática não está apenas aumentando a severidade do clima extremo, está interrompendo os padrões naturais, levando aquilo que são as oscilações violentas entre extremos secos e úmidos, inclusive aspectos que hoje se colocam em relação ao que está acontecendo no hemisfério sul, que é os fenômenos El Niño e La Niña, e a recorrência destes fenômenos e os impactos que eles têm trazido. Obviamente, uma das grandes preocupações que nós temos nas cidades, nas regiões metropolitanas, é a questão da escassez hídrica, que nós já vivemos uma vez em 2014 e 2015, e temos uma preocupação muito... temos que ter uma preocupação muito grande em relação à recorrência disso de forma constante, mostrando, inclusive, que a região metropolitana de São Paulo
com seus mais de 22 milhões de habitantes e 39 municípios, e a macrometrópole de São Paulo, que abriga uma parcela importante da população do estado de São Paulo e as maiores bacias hidrográficas do estado, estão sujeitas cada vez mais a incertezas que promovem justamente um quadro de escassez hídrica e, portanto, do desafio e da necessidade de pensar em segurança hídrica. O próximo. Quando estamos abordando, então, esta temática, não podemos deixar de lado a quantidade de pessoas que são afetadas e vulneráveis, né? Mais de 3 bilhões de pessoas vivem em países altamente vulneráveis aos impactos climáticos. E uma parte dessa população são vulneráveis, mas, acima de tudo, socioeconomicamente vulneráveis e sem muitas alternativas, não? Portanto, aqui temos que olhar para as desigualdades, os conflitos, os desafios de desenvolvimento, como pobreza, governança fraca e acesso limitado a serviços básicos, como a saúde. E isto não apenas aumenta a sensibilidade aos perigos, mas restringe a capacidade das comunidades de se adaptarem às mudanças climáticas que vamos abordar. Inclusive, neste contexto que está se superando, mas não totalmente, na pandemia, nós pudemos verificar o quanto que os mais desiguais e os mais vulneráveis foram os mais afetados, independente de aspectos associados também com a política pública, com o negacionismo, com a forma absolutamente irresponsável e acima de tudo, manipuladora do governo, como do atual governo brasileiro. Próximo. Quando falamos, então, esta crise climática global, temos que pensar nas políticas climáticas. E, embora as políticas climáticas de pelo menos 170 países incluem adaptação, mas além da inclusão nas suas agendas ou nas suas propostas, elas precisam ir do planejamento para a implementação. E isto demanda programas sociais que melhorem a equidade e a justiça. E também é importante as parcerias entre governos, organizações da sociedade civil e o setor privado, bem como processos de tomada de decisão inclusivos e conduzidos localmente, pois eles podem ajudar a garantir que a prestação desses serviços melhore a resiliência climática das comunidades mais vulneráveis. Então, neste sentido, nós podemos observar que temos dois aspectos que estão colocados aí. A dimensão da mitigação, que depende muito mais dos acordos dos governos, não? E nós já temos tido tantos encontros e tantas reuniões anuais chamadas de COP, não? Que são encontros das partes, ou seja, dos países, e a lentidão no enfrentamento, principalmente em virtude do peso e da pressão dos agentes econômicos vinculados ao ganho, não? Com a produção dos combustíveis fósseis. Ou seja, nós estamos falando aqui que, além destes aspectos que eu levantei, precisamos pensar cada vez mais a dimensão das transições energéticas, não? As transições para outras formas de energia que terão de avançar cada vez mais e substituir aqueles combustíveis fósseis que são altamente contaminantes e afetam justamente, suas emissões afetam justamente o equilíbrio do planeta. Próximo. Então, entrando já mais diretamente nestes assuntos, talvez vocês já tenham visto
mas pelo menos é importante destacar, porque não podemos falar de mudanças climáticas globais e governança sem tocar estes assuntos. Ou seja, como eu mencionei agora, a expansão do uso de energia limpa, o investimento em inovação para descarbonizar a indústria, o incentivo a construções verdes, o redesenho da cidade e fazer transição para o transporte de zero e de baixo carbono, ou seja, reduzir significativamente o uso do automóvel, ou seja, do transporte individual, e fortalecer cada vez mais o transporte público coletivo sustentável. Mas também é fundamental conservar os ecossistemas naturais e melhorar os sistemas alimentares. E tudo isso está, de certa forma, associado a comportamento e estilo de vida. Os ecossistemas são absolutamente estratégicos. Parte dos problemas de escassez hídrica está justamente com a perda de biodiversidade, com a perda da capacidade de reservação das bacias hidrográficas, muitas vezes associado justamente ao desmatamento, à perda de mata ciliar, não? Bom, estamos vendo exatamente a questão do que ocorre na Amazônia, do que tem ocorrido no Cerrado, em termos da substituição da vegetação natural por sistemas de produção massiva agrícola para agroexportação, principalmente. Próximo. Então, quando falamos de adaptação, é importante justamente trazer estes aspectos, não? Adaptação baseada em ecossistemas, ou seja, nós estamos falando de uma ampla gama de estratégias, desde a proteção, restauração e gestão sustentável de ecossistemas, incluindo também práticas agrícolas mais sustentáveis, justamente os sistemas agroflorestais, que com certeza alguém abordou durante o curso, não? E formas que permitam justamente uma produção que fortaleça também, no caso dos países com muitas desigualdades e, portanto, com uma população ainda nas áreas rurais, é muito importante também a ênfase na produção agrícola familiar. Então, nós estamos aqui falando nos ecossistemas, não? E levando em consideração justamente um tema fundamental, como reduzir o desmatamento, não? Como restaurar vegetação, como ter gestão sustentável, não? E quando estamos falando gestão sustentável, por exemplo, de ecossistemas, mas também falar, por exemplo, do aproveitamento não predatório de recursos naturais através da bioeconomia e de outras formas de aproveitamento econômico com baixo impacto e significativo compromisso com a sustentabilidade. E o outro tema é justamente das novas tecnologias e de infraestrutura nas cidades, ou seja, olhar cada vez mais para soluções baseadas na natureza, não? Soluções que dentro da cidade reconheçam a importância da biodiversidade, reconheçam a importância dos espaços hídricos, não? Reconhece a importância de reduzir as enchentes justamente criando condicionantes favoráveis e infraestruturas favoráveis para, como canais de controle de inundações, não? E também a importância de observar os riscos relacionados às áreas costeiras, não? Já que uma parte importante de grandes cidades brasileiras estão em áreas costeiras, não digo só brasileiras, mas globais, não? E o avanço no nível do mar, obviamente, é altamente preocupante em cenários, vamos dizer, do fim deste século, por exemplo, já se projetam realidades bastante de cidades bastante afetadas já pelo avanço do nível do mar, não? Portanto, e também é importante destacar que as intervenções em adaptações na cidade não podem afetar os grupos mais vulneráveis. Muitas vezes se dão
se apresentam soluções, se implementam soluções que implicam na expulsão da população, não? Aquilo que se passou a denominar de gentrificação urbana, ou seja, de você expulsar a população de menor renda para certos projetos de infraestrutura ou, muitas vezes, inclusive, de produção imobiliária para a população de maior renda, com condições mais adequadas de se garantir em relação à adaptação a condições de adaptação necessárias. Próximo. Então, quando estamos falando de governança global, de mudança climática, nós estamos lidando com vários aspectos que são importantes destacar. De um lado, o tema dos valores controvertidos, e vocês que estão na área de educação lidam muito com o tema dos valores, não? Ou seja, valores controvertidos no sentido do que aqueles agentes econômicos pressionam por existir, pressionam pela permanência, e aquilo que hoje está colocado como algo absolutamente insustentável, inadequado, quando temos de pensar as garantias essenciais para a sobrevivência da espécie humana ao longo dos próximos séculos, não? Ou seja, colocando um aspecto claramente relevante, ou seja, desde a Revolução Industrial, isso já outros professores devem ter apresentado, não? Houve um aumento significativo das emissões, não? Mas fundamentalmente no último século, e também algo importante destacar, que a ciência hoje permite caracterizar, descrever os processos e, inclusive, mostrar o quanto é possível atenuar os impactos. Isso já avançou, por exemplo, no caso da camada de ozônio, não? Quando houve um conjunto de aspectos que foram fundamentais para reduzir essa perda da capacidade de proteção da camada de ozônio, não? Isso é um episódio importante, interessante de observar, porque ele lida com dimensões econômicas, físico-químicas e de saúde. Então, sempre isto nos introduz uma dimensão importante, que é justamente da visão interdisciplinar dos processos. No caso da camada de ozônio, o que aconteceu foi que, inicialmente, apareceram inúmeros casos de pessoas com um quadro cancerígeno, e havia uma dúvida por que nessa região, não? Foi principalmente nas regiões mais do sul do continente. E se verificou, então, gradualmente, que estes efeitos cancerígenos estavam associados ao fato de que essa população estava mais afetada pela fratura da camada de ozônio, e essa fratura da camada de ozônio ocorria justamente pela emissão do gás CFC. Esse gás CFC é um gás que está relacionado com a utilização dos refrigeradores nos modelos que agora foram praticamente substituídos, não? Então, vocês podem estar vendo, estamos falando da saúde inicialmente, posteriormente da física e da química caracterizando o problema, e depois a importância também da mudança na lógica produtiva, não? Isto, obviamente, tem um custo para cada país, não? Que, de alguma forma, tem que estar subsidiando também a possibilidade de que as pessoas mais vulneráveis tenham uma substituição destes equipamentos de refrigeração. Estou falando já de algo que tem 30, 40 anos atrás, não? Mas que mostra exatamente o quanto, muitas vezes, um bem de consumo pode ter um impacto. E, no caso, aqui estamos falando do bem de consumo como automóvel, não? E as emissões através da utilização prioritária dos combustíveis fósseis, do gás, e também do setor produtivo, que ainda se alimenta do carvão, não? E ainda não está fazendo toda a substituição necessária.
Bom, os fatos incertos são justamente tudo aquilo que se coloca aos cenários, não? Ou seja, cenários estão sendo desenhados desde os mais severos até os mais aqueles que digamos, têm uma visão mais pragmática. Não, mais severo significa aqueles cenários que sinalizam um aumento da temperatura muito maior e aqueles outros que têm ainda uma percepção que estes efeitos ainda terão um tempo maior de maturação. Mas nós estamos lidando sempre com fatos incertos. E as próprias pandemias, não? A pandemia que nós vivemos também está associada a isso. Não havia, digamos, nós tínhamos imagens sobre estas pandemias muito mais nos filmes, não? Na cinematografia, do que diretamente nas vivências. Claro, havia algumas epidemias que sempre se manifestam em diferentes regiões do planeta, mas principalmente nos países subtropicais, não? Mas nós estamos observando que estes fatos incertos demandam principalmente uma questão de precaução, não? De antecipação, cada vez mais importante. Hoje nós sabemos que podemos nos antecipar para a redução das emissões, mas isto se choca justamente com conflitos de interesses. O próximo. E aqui eu vou trazer um tema que me é muito caro e tenho trabalhado já há muito tempo, que é a ideia da sociedade de risco. Nós vivemos numa sociedade de risco, estamos aí claramente inseridos nela, e a pandemia é um reflexo disso, não? Ou seja, de um lado, aumenta a complexidade e aumenta a incerteza, e aí estão os eventos extremos e todos os desdobramentos destes eventos extremos. A recorrência de eventos extremos, volumes significativos de chuva em tempos cada vez mais curtos, não? E isso tudo traz como efeito, além das perdas humanas, materiais, também necessidades de adaptação, como mencionei anteriormente. As infraestruturas das nossas cidades estão se tornando obsoletas frente a essa virulência dos eventos extremos, não? Também é importante e fundamental, não? E premente a redução de riscos e antecipações de problemas previsíveis, isso que estou mencionando, não? Muitos dos problemas são totalmente previsíveis. Por exemplo, o fato de que a população de menor renda vive em áreas totalmente inadequadas, não? E sujeitas a deslizamentos. Nós vimos isso recentemente no Brasil, neste ano de 2022, não? Nós vimos isso na região de Petrópolis, não? Nós vimos isso na região de Angra dos Reis, nós vimos isso na região de Recife e várias outras cidades, mas estas foram as que marcaram mais, até pela sua presença na mídia. Então, aí também está colocada uma questão importante, que é justamente o tema da governança, não? E da necessidade de que as ações públicas tenham que estar muito mais pautadas pela lógica de antecipação e prevenção, e principalmente com as populações de menor renda, que precisam ter uma atenção especial, porque elas não dispõem de recursos para uma mudança nas suas condições de moradia, não? Também, quando estamos falando em risco, é importante justamente fortalecer o diálogo entre ciência, gestores e sociedade. Isto, no caso, nós vivemos isso concretamente no caso da pandemia, não? Quando nós tivemos uma negação, não? Do papel da ciência, os gestores não assumiram a responsabilidade e a sociedade foi a grande vítima, não? E a ciência foi absolutamente fundamental, porque é dela que emanaram as respostas das vacinas, não? Sempre bom lembrar que num tempo totalmente fora do padrão convencional de respostas da medicina e da saúde, não?
E outro aspecto muito importante também a destacar, e que tem a ver também com a formação de vocês, é a dimensão interdisciplinar dos problemas. Porque quando estamos falando de mudanças climáticas, como bem eu mencionei, de um lado temos a dimensão da saúde, de outro lado temos a dimensão geofísica, não? E de outro lado temos a dimensão social e educativa, não? Então nós temos que olhar para esse conjunto de aspectos e trabalhar desde uma perspectiva que não alimente o catastrofismo, mas que alimente principalmente uma visão de engajamento, de corresponsabilização. Sei que não são soluções fáceis, mas isso tem que estar sendo incorporado na sociedade e na população de maneira que cada um, desde o começo da sua formação socioeducativa, esteja mais ciente sobre estas questões, sobre estes temas, como na escola, por exemplo, se trata a questão dos resíduos, se trata a questão da água, mas que tem que abranger cada vez mais temas e mais assuntos. Próximo. Então, os temas desta sociedade de risco, não? De um lado, temos um sinal de que a pandemia põe em questão a modernidade e não apenas mostrando seus limites e desgastes. E a sociedade de risco decorre de um processo de modernização complexa e acelerado que priorizou o desenvolvimento e o crescimento econômico em detrimento de aspectos associados justamente à perda de biodiversidade, não? Em aspectos associados com a contaminação, poluição de rios, e todo tipo de impactos que degradam o meio ambiente. Portanto, nós temos que olhar que o risco é enquanto uma dimensão humana justificada pela escolha de uma alternativa dentre várias possibilidades. E eu cito aqui o trabalho de um sociólogo alemão, Ulrich Beck, um livro Sociedade de Risco, datado de 1986, descreveu as origens e as consequências da degradação ambiental no centro da sociedade moderna. Mas nós somos uma sociedade de risco também pela expansão da energia nuclear e para um uso não necessariamente pacífico, não? A energia nuclear também, que hoje ainda é muito importante na produção de energia e também sabemos dos riscos que ela pode ter, não? Principalmente em termos do seu armazenamento, mas também, no caso, como observamos em Fukushima, de desastre ambiental, não? Vamos chamar assim, um tufão, né? E um tsunami que trouxeram, então, efeitos gravíssimos em virtude da localização, no caso desta usina, né? Mas é importante destacar que este é um tema altamente complexo e que, enfim, movimentos contra a energia nuclear foram muito importantes na década de 70, principalmente no começo de 80, mas hoje em dia, até, por exemplo, em virtude do quadro atual da crise, da guerra entre Ucrânia e Rússia, se coloca a possibilidade de reativar energia nuclear em virtude da necessidade de substituir as energias fósseis, no caso, e isto, obviamente, traz mais uma dúvida, mais uma incerteza, pois, efetivamente, as transições energéticas são altamente complexas. Elas estão avançando, mas ainda convivendo o antigo com o novo. O próximo. Bom, então, falando em governança ambiental, é importante destacar os atores, interlocutores e participantes ativos e relevantes. Nós temos que olhar para políticas que são multinível, ou seja, políticas nas quais diferentes níveis de governo têm que se levar em consideração, não? Ou seja,
quando estamos falando em ações multiníveis, não estamos falando no nível, por exemplo, estadual com federal, ou estadual com municipal, não? Quando estamos abordando o fato e diferentes tipos de atores, também atores sociais, atores econômicos, não? Atores sociais, digo, as comunidades, a população, não? E, então, isto coloca um desafio muito importante, que são ações públicas que promovam um diálogo informado. A sociedade precisa estar cada vez melhor informada. E nós estamos vendo hoje como tem sido forte a presença da desinformação, não? Das chamadas notícias falsas, não? E isto também leva a uma manipulação e a uma desorganização até mental das pessoas em relação àquilo que é fundamental, não? De perceber aquilo que é eticamente fundamental e aquilo que, de certa forma, quando estamos falando da temática ambiental, se torna essencial. Nós estamos vendo que no desmatamento, para além daqueles agentes econômicos organizados economicamente, tem havido uma ampliação enorme das formas delinquenciais e transgressoras, não? E isso se observa aí. Nós tivemos episódio agora bem recente, que está muito fresco na nossa memória, não? Do assassinato do indigenista Bruno e do jornalista Dom, que mostram exatamente o espaço dado para os grupos criminosos, não? Transgressores, em relação àqueles que estão preocupados com a proteção da biodiversidade, não? Também é importante destacar o que significa que cada um de nós seja cada vez mais corresponsável, se veja cada vez mais corresponsável, mas muitas vezes a intencionalidade não tem o mesmo eco na gestão pública. Então, por exemplo, quando estamos falando dos desafios para a questão dos resíduos sólidos, quando se fala, vamos ter reduzir os resíduos ou reduzir o impacto dos resíduos, se nós não temos políticas que avancem, por exemplo, em relação à coleta seletiva, ao estímulo à reciclagem e às formas que hoje se avança cada vez mais através da economia circular, por exemplo, que são as formas de reaproveitamento da possibilidade, com isso, de reduzir também a extração de recursos naturais. E, obviamente, estamos falando também de valores éticos que são componentes fundamentais na nossa vida humana. Próximo. Aqui, só para contextualizar, não preciso detalhar muito, mas só é importante destacar que este ano são 50 anos da Conferência de Estocolmo, que foi a primeira vez que se tornou, vamos dizer, para o público amplo, a importância da temática ambiental, não? E foi, digamos, estamos falando de algo muito, de um período muito curto, não? Apenas 50 anos nos separam do momento onde começa a se mostrar para a sociedade planetária os crescentes problemas de degradação ambiental, não? Degradação ambiental que, no caso da Conferência do Rio, se fala associado à desertificação, à diversidade biológica, às mudanças climáticas, mas também é um momento no qual surge uma série de iniciativas que visam promover a discussão, o conhecimento, não? A sensibilização, e se quiser usar a palavra conscientização, sobre a importância de cada um de nós termos um cuidado especial com a Mãe Terra, não? E isto tudo está associado em contextos de globalização, mudanças no contexto geopolítico tradicional, estas conferências, não? Depois tivemos os avanços da COP21 em Paris, depois tivemos o que foi após a COP, o que pode significar o negacionismo de um governo, claro, de um grande
ator interveniente na cena internacional como Estados Unidos, e quanto isso também provoca todo um retrocesso, não? E agora, enfim, estamos aí vivendo um momento no qual se abre essa possibilidade, mas nós estamos vendo todas as barreiras para avançar justamente para uma possibilidade concreta daquilo que seriam acordos em torno da governança ambiental. O próximo. Então, ao falarmos de governança ambiental, cabe destacar, estamos falando de governança democrática, de cooperação entre instituições, da importância da participação, da importância da transparência, da importância da accountability, ou seja, da prestação de contas à sociedade, não? Da valorização da cidadania e dos direitos, e também de promover, como eu disse antes, de promover a corresponsabilidade e a cooperação entre atores sociais. Nós estamos vendo diferentes atores sociais que têm se organizado no Brasil, como, por exemplo, o Movimento Nacional dos Catadores de Recicláveis, que é um exemplo justamente de segmentos extremamente vulneráveis da sociedade, que se organizam, porque da sua organização depende também a sua sobrevivência econômica, e que tem que se tornar, e que tem se manifestado no sentido de buscar uma mobilização maior, uma presença maior, um reconhecimento do seu papel junto à sociedade. Mas é importante também que a sociedade o respeite, não? E observar também que numa sociedade como a brasileira, com tanta desigualdade, a presença dos catadores, sejam através de organizações ou através da sua atividade individual, como sobrevivência, são parte de uma sociedade que não consegue integrar todas as pessoas no sistema de emprego, não? No sistema formal de trabalho. O próximo. Então, só para contextualizar, não? Ou seja, não estamos falando de sistemas complexos em escala global, como mencionei, regional e local, com múltiplos segmentos que estão interessados. E importância de, justamente, a governança ambiental legitimar as políticas ambientais. E aqui eu destaco justamente que a governança é uma das dimensões importantes para o desenvolvimento da capacidade adaptativa, pois abrange arranjos institucionais que potencializam o engajamento individual e coletivo, estendendo a participação pública na tomada de decisão e implementação das ações. É importante destacar que desde a Constituinte, não, e a Constituição de 88, a palavra participação, ela assume um papel relevante nas diferentes políticas públicas, não? Entretanto, nem sempre ela é valorizada e incorporada da forma como deveria ser. E é importante destacar que, neste contexto, nós estamos falando, de um lado, de uma governança, como foi mencionada, adaptativa, mas também é fundamental pensar numa governança antecipatória, uma governança que mostre exatamente que a sociedade está se antecipando aos problemas mais prementes e urgentes, não? Eu refiro-me isso, por exemplo, ao tema da escassez hídrica. Então, essa governança ambiental requer a interação entre pessoas e grupos, a troca de conhecimentos, ambiente de confiança, reciprocidade, cooperação e trabalho em rede, experimentação, inovação e aprendizagem constante, compartilhada e retroalimentada. Isto é fundamental, porque é disto que se trata. Um curso como este tem justamente esta finalidade, não? A troca de conhecimentos, criar uma motivação para pensar em rede, no sentido de diálogos que se tornem cada vez mais compartilhados, não? E, por outro lado, também diálogos que permitam que o conhecimento seja permanentemente renovado a partir das trocas, não? O próximo. Então, quando falamos em governança ambiental, estamos falando na medida da possibilidade do se criar consenso, mas nem sempre isso acontece. Em geral, nós observamos a dificuldade de garantir
consenso, não? Mas é parte de uma realidade democrática, não? E nisso se coloca também como pensar a gestão para a sustentabilidade e o desafio da participação descentralizada e corresponsável. Como eu disse antes, pressupõe atuação em rede e atuação integrada, com ganho de poder dos atores envolvidos na gestão, interagindo com os tomadores de decisão. Aí me refiro, por exemplo, aos comitês de bacias hidrográficas, aos diferentes tipos de conselhos, às diferentes formas de organização que estão dadas, inclusive, dentro das instituições. A questão é que a sociedade precisa estar pressionada para garantir a sua inserção, porque muitas vezes os governantes têm medo da participação, não assumem como algo que é parte de um processo compartilhado, um processo no qual as demandas e a percepção dos diferentes interlocutores é fundamental para o aperfeiçoamento das próprias políticas. O próximo. Então, aqui destaco justamente a importância dos novos espaços institucionais, as relações entre especialistas e leigos, técnicos e usuários, entre os setores públicos e privados, não? Era isso que eu estava destacando aqui, os conselhos, as diferentes formas do conselho, pois esses conselhos, eles exercem um papel importante de serviço à democracia e à proteção ambiental. O próximo. Então, algumas premissas e da dinâmica, não? Ou seja, na governança ambiental, a importância de balancear interesses e realidades políticas. Também estabelecer regras, normas de conduta que reflitam valores e visões do mundo que nem sempre são convergentes. E por isso é importante a participação, envolvimento e negociação de multiatores, um estímulo à descentralização e, ao mesmo tempo, os mecanismos de resolução de conflitos, e, obviamente, isto também, estes mecanismos de resolução de conflitos estão associados também às metodologias, às práticas, às mediações, etc., etc. O próximo. Então, aqui é importante também destacar que nenhum ator público ou privado dispõe nem do conhecimento nem da informação para resolver os problemas complexos, dinâmicos e diversificados. E isto demanda interdependência, que mostra as limitações do governo e a necessidade de fortes laços com governos locais, do setor privado e das organizações. E, portanto, o desafio é articular as complexas interdependências das instituições, dos atores e feedbacks no sistema ambiental, ou seja, dos retornos, não? E enfrentá-los requer uma abordagem de governança adaptativa, mas também uma governança intersetorial. Próximo. Aqui trazendo justamente essa dimensão de falar de governança, de mudança climática, dos riscos anunciados, não? Ou seja, quando vimos o que aconteceu recentemente, nós sabíamos, são desastres anunciados, não? Esses eventos extremos, a vulnerabilidade, e que essas ações emergenciais apenas reproduzem a precariedade. O próximo. Então, o que nós observamos entraves para enfrentamento, muitas vezes por omissões, falta de recursos e falta de recursos humanos também, não? Por isso, é fundamental uma ação contínua e intersetorial para reduzir o potencial de desastre. E nisso se coloca justamente a dimensão da governança antecipatória e de olhar cada vez mais para as questões de adaptação. Mas está associado a uma dimensão de complexidade e multicausalidade. Portanto, a vulnerabilidade demanda um avanço na gestão preventiva e principalmente participativa na governança ambiental. O próximo. Então, trago um outro tema que é a resiliência urbana, não? Coloca-se justamente a vulnerabilidade que temos que levar em conta, as assimetrias sociais, o ambiente institucional, político, social e biofísico. E isto nos mostra a necessidade de mudança das práticas socioinstitucionais e políticas numa perspectiva de diálogo e transparência. Próximo.
E aqui, já avançando para a finalização da minha apresentação, ainda com alguns aspectos que eu quero destacar, é justamente o que está por trás da promoção de avanços na participação, né? Primeiro, efetivamente, sempre apostar na gestão democrática, integrada e compartilhada dos processos de tomada de decisão. Os gestores não são donos da verdade. E é importante justamente esse diálogo que tem que ser feito cada vez mais, de forma cada vez mais consistente, e reconhecer a diversidade de opiniões, mas, acima de tudo, o fato de que, muitas vezes, as respostas meramente técnicas não são as mais acertadas, não? Que valorizar os espaços deliberativos e de consultas, estimular a cooperação, levar em conta a representação dos diferentes interesses, fortalecer o acesso à informação, porque cidadãos informados têm muito mais capacidade de perceber o risco de manipulação e, ao mesmo tempo, a possibilidade de ter uma participação muito mais ativa nos espaços públicos, conciliares, os diferentes conselhos. Formação de rede de articulação e de conhecimento, isso nós temos tido uma crescente presença, importante presença das organizações não governamentais, das diferentes organizações comunitárias. E aqui destaco um tema que me é muito caro, que tem a ver com a governança e que tem a ver com a forma de pensar justamente a dimensão desses espaços deliberativos, que é a aprendizagem social. O próximo. Então, nós temos desafios para a sociedade, porque os sistemas sociotécnicos são complexos. Isto demanda multiplicação de conhecimentos e diálogos, ampliação da comunidade de pares, e saber que estamos lidando com objetos científicos híbridos. Portanto, a interdisciplinaridade é fundamental, e principalmente a ruptura de fronteiras de conhecimento. Este curso que vocês estão fazendo é um curso claramente inter e transdisciplinar. Isso é muito importante. Mas também é muito importante ampliar essa comunidade de pares, mostrar exatamente que a ciência não pode estar falando entre si, mas a ciência tem que falar com a sociedade, tem que, inclusive, decodificar muitas vezes as suas ideias, porque elas muitas vezes são colocadas de uma forma extremamente hermética. E isto também é um grande desafio quando estamos pensando em processos democráticos. O próximo. Então, essas práticas participativas são como... Eu acho que esse slide repetiu, viu? Pode passar o seguinte. Justamente aqui está colocado este olhar das mudanças climáticas com a aprendizagem social e a governança adaptativa, pois nós estamos lidando com riscos. Precisamos de ter avanços interdisciplinares, os diálogos entre saberes acadêmicos e sociedade, e também fortalecer as comunidades de prática, não? Um curso como este, de certa forma, busca criar, estimular comunidades de práticas, e práticas socioambientais educativas e colaborativas, mas, acima de tudo, fortalecer novas culturas de diálogo e de participação. O próximo. Então, aprendizagem social, ela tem um papel importante nas decisões sociais, pois que ele promove o aumento do número de oportunidades e práticas de diálogo, para além da obtenção de apenas um consenso de opinião. O debate, ele é fundamental, porque se permite ouvir os contraditórios, e muitas vezes esses contraditórios não são bem aceitos, não? Principalmente nos debates públicos. Por outro lado, é importante considerar a diversidade de opiniões e visões de mundo, a mediação de interesses individuais e coletivos, e a ampliação de repertórios educativos para fortalecer a capacidade de contextualizar, interpretar e formular. Esse é um dos grandes desafios, contextualizar, não? Ou seja, mostrar, inclusive, que nessa contextualização você está cada vez mais atualizado em termos da informação, não? Muitas vezes a pessoa diz, isso nunca aconteceu antes. Pois é,
mas está acontecendo, não? A importância de se interpretar e, ao mesmo tempo, de compreender e formular respostas. A sociedade precisa, cada vez mais, formar pessoas capazes de, justamente, estar em cargos públicos, em empresas, levando em consideração a antecipação, ou seja, o médio e longo prazo, e não apenas o curto prazo, não? E levar em conta algo que antes não se considerava, que, no caso das mudanças climáticas, a palavra, além da mitigação, a palavra-chave para o nosso cotidiano é adaptação. O próximo. Então, trago aqui também, nessa perspectiva das mudanças climáticas e da governança ambiental, a dimensão de algo que também, com certeza, vocês já abordaram bastante, não? Que é a noção de sustentabilidade, não? Ou seja, a prática sustentável demanda a necessidade de traduzir as lições aprendidas em um repensar das ações como uma reformulação do sistema e dentro de uma perspectiva de transição e mudança. Nós estaremos vivendo cada vez mais transições e mudanças. E para que essas mudanças não sejam para pior, nós precisamos realmente rever muitos dos conceitos, dos valores, não? E fortalecer a inovação social, desenvolvendo um pensamento de antecipação, um pensamento sistêmico, ampliando as habilidades interpessoais e as mudanças de atitude associadas à cooperação, solidariedade numa perspectiva crítica. O próximo. E isto é importante destacar. Nós estamos vivendo um momento que não está apenas mudando, mas está se metamorfoseando, não? Pois nós estamos verificando cada vez mais rupturas de certezas. As coisas mudam enquanto outras permanecem estáticas. A metamorfose, em contraposição, desestabiliza as certezas da sociedade moderna. Riscos globais criam novas formas de comunidades e os públicos cada vez mais entrelaçados pela globalização. E esses, por sua vez, tornam riscos globais visíveis e políticos, como é o caso da pandemia. Isto coloca a importância de enfatizar que a base de conhecimento deve ser pluralizada e diversificada para incluir a mais ampla gama possível de conhecimentos, de forma a questionar visões tecnocráticas e defender uma ciência que tenha uma só voz. Próximo. Então, estes objetos científicos híbridos, como estes que nós estamos abordando, justamente se coloca a importância desta comunidade ampliada de pares, a importância de engajar pessoas de diferentes sistemas de conhecimento, comunidade acadêmica, profissionais em geral, cidadãos, poder público, dentre outros, e ter a sustentabilidade como um critério básico integrador. Mesmo que haja muitas vertentes para responder à sustentabilidade, mas é importante pensá-la desta maneira. E as práticas educativas têm que ser contextualizadoras e problematizadoras, que envolvam o paradigma da complexidade, estimulando o interesse e a responsabilização. O próximo. Então, já finalizando, não? Trago justamente a dimensão da interdisciplinaridade, que é um componente absolutamente fundamental, não? Significa romper a fronteira de conhecimento, preconceitos e hierarquias de saberes. Isto nos coloca cortes transversais e dinâmicas colaborativas entre áreas de conhecimento e a combinação de metodologias que permitem uma nova configuração das conexões entre áreas de conhecimento. Isto é fundamental no universo educativo, não? Nas escolas. As escolas têm que ter cada vez mais, na formação dos jovens, tem que ter cada vez mais uma perspectiva interdisciplinar e ainda de forma crescente transdisciplinar, pois os diálogos interdisciplinares, a construção de um campo de conhecimento capaz de captar as múltiplas causas e as relações de interdependência dos processos de ordem natural e social. O próximo. Então, aqui destaco mais uma vez a governança e as práticas participativas. Eu acho que eu já reforcei isso, não preciso de novo. Finalmente, próximo. E aqui
justamente a aprendizagem social em contexto de emergência climática. Possibilita uma melhor decisão coletiva, confiança e identificação de interesses compartilhados e construção de uma linguagem comum e ampliações de repertórios que favoreçam a capacidade de contextualizar, interpretar e formular, como mencionei anteriormente. E as práticas pautadas pela aprendizagem social permitem uma reflexão crítica, um processo participativo múltiplo e democrático, a compreensão de uma percepção partilhada de um problema, o reconhecimento de interdependências e interações entre atores, a possibilidade de constituição de identidades coletivas e a redução dos impactos, e esperamos que a redução dos impactos nas comunidades mais vulneráveis. O próximo. É isso. Então, acho que dei conta nessa hora de fala de vários aspectos e espero tê-los provocado bastante e, enfim, ver também quanto isso conversa com as outras atividades desenvolvidas ao longo do curso. Uhum. Sim, foi ótimo. Eu acho que essa aula fechou muito bem o curso. O senhor fez um fechamento, assim, porque que é importante, né, estudar essas questões de forma interdisciplinar e transdisciplinar. Perguntas? Eu já coloquei algumas aqui, eu quero saber se vocês têm alguma aí. Pelo visto, tem. A Janice quer falar. Janice, pode falar, e depois eu faço as minhas perguntas. Então, obrigada, professor. E, como o senhor tocou aí no assunto dos Estados Unidos, né, a gente estava caminhando, parece que, Acordo de Paris, né, vários acordos importantes, os países estavam assinando, e de repente vem um Trump, né, negacionista das mudanças climáticas, de vacina, que era algo básico na humanidade, né, a gente achou que estava tudo bem. E veio ele e fez todo esse desserviço, né, para a humanidade. O Biden pode até tentar, mas ele está muito fraco, né, politicamente, está com a aceitação dele está lá embaixo. Ele pode até ter alguma vontade de fazer alguma coisa, mas a gente sabe que quem manda mesmo lá são as indústrias da arma e dos combustíveis fósseis, então dificilmente vai poder fazer algum milagre. Então, a nossa situação não é simples, de qualquer ângulo que a gente olhe, não é simples. E os Estados Unidos, né, levou vários outros países a isso também, inclusive o nosso, né, nesse caminho aí de negação. Então, nossa, vamos tentar ter esperança, claro. Né, tem vários projetos, o senhor citou aí dos catadores, né, que a gente viu isso acontecer ao longo da nossa vida aí, esse movimento tão interessante, tomara que ganhe cada vez mais força. Então, são possíveis, sim, né, algumas ações. E outra coisa que a gente tem que lembrar também, né, a indústria do petróleo aí, e das armas que mandam nos Estados Unidos, mas, de forma geral, essas grandes corporações estão acima dos governos, né, porque os governos são locais e essas grandes corporações estão acima de qualquer governo. E uma coisa interessante que eu já falei aqui um livro que eu citei aqui várias vezes, o senhor deve conhecer também, do professor Ladislau Dalbor, que é a Era do Capital Improdutivo. Ele tem um gráfico muito interessante no livro dele, que mostra que as grandes corporações, os donos são os mesmos, que quem tem ações do Facebook é a mesma pessoa que tem ações da Microsoft, é a mesma pessoa que tem ações da nossa Petrobras, da Shell e por aí vai. Então, são os mesmos. E essas pessoas que estão aí, né, digamos que no topo da pirâmide, e elas que pressionam os governos. Então, a participação de nós, simples mortais, é muito complicada, a não ser que seja um grande movimento, assim, que a maioria da população mundial. Fora isso, a gente tem pouca força, né? Obrigada. Então, a responder algumas coisas, ou seja, efetivamente, na realidade globalizada, são poucos os que mandam, não? Do ponto de vista dos agentes econômicos. Agora, particularmente dos Estados Unidos, mas também de outras sociedades,
elas têm se tornado muito mais conservadoras, não? Então, também cabe destacar, no caso dos Estados Unidos, e o risco do governo Biden ser paralisado praticamente pela pressão de uma sociedade conservadora que elege um Congresso conservador. Isso também se tem que levar em consideração, não? Ou seja, assim como as pautas conservadoras que estão colocadas aí para as próprias eleições aqui no Brasil, não? Ou seja, e nem falar da Hungria e outros países que também têm tido isso, mas, sem dúvida, do ponto de vista dos agentes econômicos e do peso desses agentes econômicos, e estamos até observando certas tendências a questionar um pouco a lógica da globalização. Mas somos uma sociedade em metamorfose, transformações e muitas questões importantes, inclusive, de certa maneira, também é muito bom e nos dá uma esperança a resposta da sociedade em países como Chile e Colômbia, não? Que mostraram que esses modelos, embora os resultados sejam com pequena margem, não? Porque ainda a visão neoliberal e a visão mais associada aos interesses claramente incrustados na sociedade desde a colonização, não? Os interesses dos grandes proprietários agrícolas e de recursos naturais, não? Nos mostram também que a sociedade está assim no seu limite de aguentar, não, literalmente, os modelos existentes, não? Então, é um desafio super importante, talvez não com as mesmas agendas que existiram alguns anos atrás, porque tem que estar criando possibilidade de convergência com interesses nem sempre idênticos aos dos coalizões governantes, não? Mas, sem dúvida, as questões que você traz e levanta as questões que você levanta são, sem dúvida, temos que levá-las em consideração, o papel dos agentes econômicos e dos agentes econômicos também no lento processo que, no caso, estamos associando a mudanças climáticas, que é a descarbonização, não? Outras perguntas aí? Alguém mais levantou a mão? Júlio, você quer ler algumas perguntas aí? Acabou que eu não olhei aqui as perguntas. Eu posso olhar aqui. Tem alguém? Eu vou fazer a minha questão aqui. Não, uma era sobre os catadores, e na verdade era só uma questão que é impressionante, né? Porque é uma parte vulnerável da sociedade que mostra aos menos vulneráveis, né? Aos não vulneráveis, um caminho para a sustentabilidade. É um paradoxo. Uma outra pergunta que eu coloquei aqui, deixa eu ver se tem mais gente aqui. Professora, não anotei nenhuma pergunta, não tinha nenhuma além da sua, e agora tem os comentários, né? Aqui tem a pergunta do... Tá, peraí, deixa eu colocar a minha aqui, depois vocês colocam, tá? Eu não sei se você sabe, Pedro, se existe alguma estimativa de até quando, né, o globo vai ficar usando combustível fóssil em vez de energia limpa. Deve ter algumas estimativas e alguns gráficos, né? Olha, essa não é minha praia nesse sentido, mas o que eu quero dizer é que você vê uma realidade como a atual da guerra entre a Ucrânia e a Rússia pode provocar um dilatamento, uma dilatação do prazo que talvez estaria previsível, não? Ou seja, sempre essa questão está em aberto aí no seguinte sentido: existem chama estimativas, não é bem, os cenários mais pessimistas, não? Que sinalizam aumentos de temperatura que se tornariam quase insuportáveis, não? Então, de certa maneira, temos que olhar para uma perspectiva na qual esperamos que não sejam apenas os eventos extremos que determinem tudo o que vai acontecer, mas uma certa
eu não sei qual é o termo mais exato, não? Mas que os agentes econômicos possam ir deslocando seus interesses para a descarbonização. Não é que isso não esteja acontecendo, mas ainda é uma escala muito insuficiente. Essa é a grande pequena, questão. né? Muito pequena, ou seja, ainda o peso da energia fóssil é muito significativo. Inclusive, se a gente pensa um pouco no Brasil, a empresa nacional teria que começar a pensar em mudar o seu nome de Petrobras para algum outro tipo de nome, para não deixar justamente o petróleo como carro-chefe de uma realidade energética transitória, não? Então, acho que é importante destacar isso. O que eu quero dizer é o seguinte, está acontecendo a descarbonização lentamente. Sociedades têm avançado muito mais em relação à utilização do transporte público. O Brasil não tem sido assim, ou seja, nós estamos ainda numa visão rodoviarista, não? Ainda estamos numa visão no qual os investimentos em transporte público urbano são muito mais lentos do que deveriam ser, e a substituição do automóvel na vida e no cotidiano da população global será fundamental para reduzir as emissões. Ou seja, pensando que no Brasil a maior parte do transporte é feita por rodovias e não por ferrovias, que teria um componente de emissões muito menor, é fruto de uma política de desmonte que aconteceu desde a década de 70, já que havia algumas ferrovias importantes, não, que foram descontinuadas, não foram interrompidas, canceladas, e agora os investimentos têm que estar se multiplicando de uma forma muito mais acelerada. Mas, ao mesmo tempo, convivemos com a questão das crises econômicas, não? Nós estamos vendo, por exemplo, o quanto que a pandemia impactou a sociedade global em termos econômicos, não? E, no caso, o quanto que isso impactou em termos de desemprego, em termos de sobrevivência alimentar, não? Cada dia a gente fica mais assustado, não, com o que significa o aumento da pobreza, não, de uma população que até certo tempo estava melhorando um pouco, não? E com a pandemia também um governo que não leva em conta justamente os mais vulneráveis afeta diretamente. Portanto, é difícil datar completamente, mas sem dúvida haverá vários fatores, inclusive governantes mais progressistas, como, por exemplo, o governo da Colômbia, que disse que quer passar para ser uma economia verde. Tem que ver se os agentes econômicos que têm uma ascendência vão estar dispostos a olhar isso também junto, não? E não criar resistência, refratariedade e oposição que muitas vezes acaba significando, no caso, uma perda da legitimidade do próprio governo, como é do caso do governo Biden, não? Gabi ou Júlio, vocês querem falar alguma coisa? Senão a Janice levantou a mão. Eu vi uma pergunta também, viu? O Jair. Outra pergunta? O Jair fez um comentário sobre como como a aula foi bem condensada sobre todos os conteúdos apresentados ao longo do curso. Acho que a maioria dos comentários são nesse caminho. Mas em perguntas, acho que a próxima é a Janice mesmo. Tá bom. Janice, pode falar. O professor falou da Petrobras. Sim, a Petrobras já vinha nessa mudança, né, de não ser uma empresa de petróleo, e sim de energia. Então, prevendo um investimento grande em pesquisas, em ciência e tecnologia de novas formas de energia. Isso tudo mudou, né, do golpe para cá, e com essa outra prioridade da empresa agora, que é o quê? Mandar dinheiro para acionista. E com isso diminuindo o investimento em ciência e tecnologia. Então, é dinheiro para acionista e não reverte esse recurso para ciência e tecnologia, principalmente, né, de energias renováveis. Uhum. E a gente agora tem bons exemplos também, né? A Alemanha investindo pesadamente, né, nesse tema das energias renováveis. A China também, né, que também tem investido, acho que é o país que mais investe
em energias renováveis, né, em ciência e tecnologia, né, nesse assunto do mundo. Então, sim, né, a gente tem algumas coisas despontando por aí. E espero que a Petrobras volte a fazer isso, né? Eu acho que a gente olhando assim, o que vai trazer mais recursos para o futuro? É você investir em ciência e tecnologia de comunicação e de energias, outras formas de energia. Então, tá aí, né? E aí a gente está ficando para trás de novo, né? A gente vai ficando sempre para trás, só investe lá no agronegócio e mineração. E a gente está perdendo esse outro bonde, que é investir pesado em ciência e tecnologia, nesse assunto, tá aí, né? Não precisa descobrir. Ele está na nossa frente, assim, em letras garrafais, em neon, né? Qual é o tema que a gente pode investir? É esse. E também a tecnologia em saúde, a biotecnologia, tá tudo aí. Alguns países já começaram e a gente, infelizmente, deu uma ré. Pois Espero que a gente volte a andar para frente, né? Essas são as realidades, não, da sociedade, a sociedade que escolhe, não, que escolhe os caminhos também que seja porque é manipulada ou não, mas escolhe de certa forma caminhos e caminhos que no caso como que estamos vivendo agora são o pior caminho possível, não? Agora é importante destacar que justamente os cenários estão dados, não? Ou seja, a transição energética mesmo com resistência que possa haver das energias, do setor das energias fósseis, ela está avançando. Agora, também é importante destacar que não tem soluções únicas, não? Nós temos que pensar muito nesse conjunto de agentes, de processos, não? Estamos falando, porque também na hora que, por exemplo, nós falamos, por isso que a palavra complexidade é tão importante ser destacada, não como um chavão, não? Eu sempre digo isso, assim como interdisciplinaridade também não é um fetiche, é uma necessidade, não? Ou seja, esses termos, eles são importantes que sejam cada vez mais incorporados nos processos educativos, porque, como diz o Edgar Morin, que imagino que alguém tenha mencionado em algum momento, digamos, a sua contribuição para a ciência, para o conhecimento, não? Com seus 100 anos de idade, não? O Edgar Morin ainda lúcido e contribuindo para o nosso deleite, vamos dizer assim, é tão importante dizer que complexidade não pode ser confundida com complicação, porque a ideia de complexidade está associando interdependências, percepção das interdependências. E muitas vezes, ao se criar esse mal-entendido, essa confusão, justamente se retira das pessoas a possibilidade de compreender quanto estes processos não são meramente causa e efeito, eles são muito mais abrangentes e interdependentes, não? Então, quando a gente está observando, por exemplo, certos problemas, muitas vezes, quando da crise hídrica de 2014 e 2015, o governo colocou apenas a responsabilidade na falta de chuvas, mas é muito insuficiente isso. Esse é um argumento que não dá conta da complexidade que é justamente associada a problemas de governança, associado a problemas de gestão, associados a vários tipos de problemas que têm que ser incorporados, assim como no caso dos resíduos, também está associado a isso, ou seja, se os governos locais não investem na coleta seletiva e também não investem nas soluções para além da coleta seletiva, não? Que é obviamente o destino dessa coleta seletiva, nós temos também problemas que são de caráter nacional, que impedem muitas vezes que esses processos tenham um circuito completo, não? Vamos colocar assim, que é no caso do papel das empresas e a sua desresponsabilização em relação a tudo aquilo que elas produzem. Então, nós estamos vendo sempre que é importante destacar essas noções, não? Como eu disse, complexidade e interdisciplinaridade, porque hoje, por exemplo, nós não falamos apenas, digamos, não são apenas os meteorologistas que estão falando de clima,
são diferentes agentes do conhecimento que integram o conjunto de atores que podem estar de forma coletiva abordando o tema, como é o caso desta disciplina, não? Ou seja, mostrando exatamente essas dimensões que são fundamentais. Ou seja, hoje, o que está colocado, por exemplo, para o conhecimento é que tipo de perguntas a gente precisa fazer para que certas respostas aconteçam, não? Ou seja, se a gente entende que os processos são quase que um contínuo, a gente vai desconsiderar certos tipos de transformações que são necessárias que aconteçam. E, ao mesmo tempo, que muitas vezes as soluções propostas, como mencionei antes, podem ser ainda promotoras de vulnerabilidades, apesar de serem inovadoras. Isso também tem que ser levado em consideração, não? Quando estamos falando, por exemplo, desse tema das soluções baseadas na natureza, não? E do que isto representa. Sem dúvidas, é um avanço conceitual, mas muito cuidado justamente para que as políticas públicas, na direção desse avanço, na implementação dessas ações de investimentos, não tenham um impacto sobre os mais vulneráveis, que são aqueles que têm também menor poder de escolha, não? Porque quando se pergunta para as pessoas, ou seja, que estão morando em áreas impróprias, bom, primeiro, não poderiam estar morando em áreas impróprias se a gestão pública fosse mais responsável, porque o risco de perda de vidas humanas é absolutamente concreto. Mas, além disso, o que se coloca é que a população de menor renda tem que ser mais subsidiada na sua capacidade de acesso à moradia. Ou seja, nós somos uma sociedade com enormes desigualdades e não adianta achar que todo mundo pode estar tendo condições adequadas para entrar na lógica de mercado, por exemplo, não? Então, tudo isso nos introduz justamente essa dimensão de complexidade e de compreender o quanto que, por exemplo, no planejamento urbano, é cada vez mais importante essa visão intersetorial e interdisciplinar, no sentido de observar que, justamente, em tempos de mudança climática, muitos aspectos que antes eram considerados como sem grandes necessidades de mudanças, hoje se coloca. Quando estamos falando, por exemplo, do reuso da água, estamos falando de algo que outras gerações não levavam em consideração, não? Quando estamos falando de vários tipos por exemplo, as nossas cidades foram ocupadas e toda a sua biodiversidade quase devastada, não? E nós sabemos que, por exemplo, alguém deve ter falado, talvez no curso, que muitas das nossas cidades são afetadas, por exemplo, por ilhas de calor, que são justamente a falta de vegetação e biodiversidade. E é obviamente que isso também é mais um fator que provoca desorganização climática também em termos locais, não? Então, com isso que eu quero chamar a atenção é justamente para essa dimensão de que na nossa formação nós temos que cada vez levar mais em consideração a dimensão da interdisciplinaridade. Eu sou de um curso que nasce de uma sou professor, não? Apesar de aposentado, mas muito ativo, que nasce de uma visão interdisciplinar promovida a partir da universidade, não? E então isso é importante, mas demorou muito tempo para que sermos efetivamente legitimados. Esse programa, o PROCAM, Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, se inicia em 1990, quando o professor Goldenberg foi reitor da USP, ou seja, estamos olhando para vários anos e para ver o quanto isso tem sido legitimado. E tem aumentado também muito o número de cursos com este perfil de formação, que mostra exatamente o quanto que os diferentes espaços de trabalho também se apropriam desse conhecimento. A Janice levantou mais uma vez. Fechada aqui. Janice, você quer falar outra vez? Eu queria falar da interdisciplinaridade, né, como o professor estava falando. Uhum. Sim, né, nos últimos tempos a gente tem discutido bastante, né, eu sou professor aqui no IF São Paulo, campus Caraguatatuba,
a gente está, né, na instituição falando muito disso, tentando fazer. A gente não sabe bem fazer ainda. A gente está tentando. Por quê? Porque é um desafio. É mais fácil falar do que fazer. Porque a gente está acostumado ao longo do tempo, né? O professor de química, o professor de biologia, o professor de física, o de geografia, cada um entra lá na sala, fala, sai, né? E a gente sabe pouco do onde cada um está, que conteúdo que está abordando, e por aí vai. Então, é muito desafiador. Como que faz? Né? A gente está tentando aqui fazer, a gente já teve alguns projetos que a gente fez junto e tal, mas ainda não funciona 100%. Tanto que a gente está até pensando em fazer algumas formações aqui, né, para os professores. Bom, então como é que faz? Tem que fazer? Tem, é importante? Mas e aí, como faz? Que dicas você tem? Eu não tenho dicas, eu tenho experiência, não? Ou seja, eu coordeno um projeto temático da FAPESP, que se chama Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista face às mudanças climáticas. E participam 5 subgrupos que são totalmente interdisciplinares. Pessoal trabalhando com território, com serviços ecossistêmicos, com o clima, em termos de modelagem, com a governança e com a energia. Bom, eu me considero quase que um gestor acadêmico, não? Porque eu tenho que administrar uma orquestra com umas 80 pessoas, mais ou menos, entre professores, pesquisadores e estudantes, não? De mestrado, doutorado e pós-doutores, não? Mas, veja, tem um fato concreto. O caminho se faz andando, não? Ou seja, você, obviamente, que sempre tem que buscar que as pessoas não venham com as receitas prontas. Você tem que trazer para um acolhimento e para o diálogo perguntas que permitam que a interdisciplinaridade seja a força motriz, não? Ou seja, a percepção de que eu preciso falar sobre água, mas eu preciso falar de água, de saúde, dos serviços ecossistêmicos, do território e da energia. Então, você vê, de certa maneira, o quanto que existe o desafio. Claro que a base para pensar a interdisciplinaridade, além da vontade, e talvez, às vezes, da liderança também, é justamente a compreensão do processo, não? Do projeto que se desenha coletivamente, no qual não existe um aspecto hegemônico, não? A interdisciplinaridade nos traz isso exatamente. Eu nem abordei aqui muito um tema que também me é muito caro, que é a visão da ciência pós-normal, não? Da ciência que justamente eu utilizei a ideia de ampliar a comunidade de pares, mas não falei da ciência pós-normal. Tenho livros organizados com esse tema, professores que temos trabalhado também com essa visão, que é justamente a ciência pensar numa perspectiva que precisa ser comunicada, dialogada, porque essa também é uma forma que a informação e o diálogo permitem que as pessoas também se tornem mais protagonistas e mais motivados e interessados em participar dos processos. É claro que eu estou simplificando, é que a pergunta digamos, a demanda pela interdisciplinaridade se coloca justamente na perspectiva de que a complexidade dos processos demanda que diferentes saberes estejam cada vez mais presentes na hora de dar as respostas. De certa forma, eu poderia simplificar um pouco isso, mas se as pessoas se mantêm nos modelos existentes e cada um vem com sua receita, obviamente muito mais problemático avançar para uma visão interdisciplinar. Mas, sem dúvida, ela já está integrada, digamos, na sociedade. Hoje também o desafio é justamente o diálogo transdisciplinar. E eu não sei se em alguma das aulas se recomendou a leitura de um texto curto, mas muito provocativo, do Ailton Krenak, não? Que são as ideias para adiar o fim do mundo, não? Que é justamente a visão de que as comunidades tradicionais também têm que ser cada vez
mais incorporadas na hora dos diálogos de conhecimentos, não? Então, isso também é muito importante que a gente observe. Eu volto a dizer, eu não acredito em receitas prontas, elas vão se construindo. Esse projeto temático tem 5 anos e ainda conseguimos uma extensão de 6, estamos concluindo um livro, está pronto, só falta agora a editora lançá-lo, mas que é justamente o esforço que fizemos e também, ao mesmo tempo, levar em consideração o quanto que a pandemia nos afetou também na capacidade de fazermos diálogos, porque diálogos como esses que estamos sendo feitos, nós vemos apenas 1 ou 2 perguntas fazendo perguntas. Eu gostaria de ter mais perguntas, inclusive aqui, frente às provocações que eu fiz. Observando, se tivéssemos todos juntos numa sala de aula, seria, eu acredito, bastante diferente. Mesmo que se fale muito na importância das metodologias híbridas, ainda eu sou mais favorável ao presencial, ao diálogo que permita que as pessoas se exponham mais, não? Mas dizendo novamente, eu hoje em dia não vejo que seja possível realmente pensar as grandes questões do nosso planeta sem uma visão inter e transdisciplinar. Sim. Difícil, né? Mas tem que tentar. Exatamente. E o seu trabalho, Maria Elisa, tem sido muito bacana. Eu acho que esse é o esforço que tem que ser feito. Sabemos que não é pouca coisa, é um esforço mesmo, não mobilizar também os alunos para horários não convencionais, digamos, do cotidiano, não? Tudo isso nos coloca justamente o quanto que os compromissos de cada um dos docentes, o compromisso de cada um dos interlocutores se torna importante. E o quanto a sociedade precisa estar mais mobilizada, não? Você vê que aquilo que aconteceu nos Estados Unidos anteontem, não, da Suprema Corte fazer um retrocesso de 50 anos, as pessoas estão indo para a rua. Não é que isso vá demover a Suprema Corte, mas pode fazer simplesmente dizer o seguinte: tá bom, vocês decidiram isso, mas a gente vai fazer o contrário, não? Então a sociedade tem que estar também muito mais presente para defender tudo aquilo que ela conquistou, não? E se colocar cada vez mais com uma perspectiva de que certos tipos de posturas antidemocráticas e conservadoras que têm se multiplicado não podem ser aquelas que guiam o futuro da humanidade. Acho que a educação é uma parte essencial, né? Porque você educa a criança lá quando ela é pequena e ela passa a ser crítica desde uma idade mais tenra. O senhor falou do Krenak, e ninguém citou o Krenak aqui, pelo que eu me lembro, e nem o Edgar Morin também. Ah, é? Mas são 2 autores importantes. Eu recomendaria, assim, o Krenak escreveu 2 livros recentemente, não? Foram As Ideias para Adiar o Fim do Mundo, um livro bem pequeno, e um livro importante realmente é Ciência com Consciência, do Edgar Morin, que é um livro do ano 2007, não? E tem, enfim, posso depois, para aqueles que estão interessados, sugerir algumas publicações. Eu escrevi um artigo em 2005, quando da minha tese de titular, que era justamente sobre educação, complexidade e risco. Bom, para você ver esses temas, eu estou falando quase 20 anos atrás que eu escrevi sobre o tema, os temas continuam tão atuais como sempre. Eu também compartilhei com os alunos essa publicação que a gente fez sobre emergência climática, e tínhamos feito um outro volume em 2015 também sobre mudanças climáticas, só para ver que a gente não utilizou nem o mesmo tema, o mesmo título, não? De mudança passamos para emergência, não? E isso é escrito com professores, com pós-doutores, e é material para ser utilizado em sala de aula, não? Porque pensado justamente para ensino básico e fundamental, não? Que você me passou, né? Exatamente, que também está no repositório da USP, assim como outros manuais que eu tenho produzido. Porque eu vejo também que um papel importante da gente na vida acadêmica e, de certa forma, dentro dessa perspectiva de cultura e extensão, é transformar também o material
os resultados de trabalhos ou aquilo que a gente está fazendo em material didático. Eu tenho produzido já 8 diferentes temas de pesquisa que eu desenvolvi em material didático e paradidático. Essa é uma grande motivação que eu tenho com projetos, seja FAPESP, CNPq, CAPES, e todos eles estão, boa parte deles estão disponíveis no repositório da USP, tá? Falando sobre prevenção, sobre saneamento, sobre saúde, sobre coleta seletiva, sobre mudanças climáticas, sobre água, sobre área de conservação. Então, tudo isso está disponível e gratuitamente a quem se interessar. Certo. Muito bem. Bom, alguma questão a mais? Senão eu vou finalizar aqui. A Janice levantou a mão. Então, eu não sei se a gente pode falar que a Covid tinha alguma coisa boa, né? Imagino que a lista de coisas ruins é gigante e interminável. Mas uma coisa que ficou nesse tempo é essa possibilidade de a gente interagir com as pessoas de qualquer lugar do mundo, né? Essa plataforma aqui que virou nosso instrumento de trabalho ao longo de 2 anos, e isso ficou, né? Isso vai ficar. Então, se esse curso fosse presencial, eu não poderia ir. Eu não conheceria o professor Pedro, não conheceria a professora Maria Elisa. Então, acho que isso nos proporciona, né, agora, o mundo ampliou ainda mais. Não, sem dúvida. Não, sem dúvida. Acho que para certos tipos de atividades é absolutamente justificado, não? Eu acho que, sem dúvida, e os modelos híbridos têm que ser levados em consideração. Este tipo de cursos, eu acho que é excelente a possibilidade de serem feitos dessa maneira, né? Mas então, a gente tem que ver maior participação também das pessoas, não se colocarem de tudo isso. Eu estou fazendo esse curso agora, né? Está acabando hoje. Eu fiz um outro também da USP, sobre cultura oceânica, também voltado para professores. Fiz alguns outros ano passado. Então, assim, é uma oportunidade maravilhosa. E a universidade tem que estreitar mais essa relação com a sociedade. Porque quando vier um presidente louco não, né? Mal, igual esse, que fica pondo a sociedade contra a universidade, quem é que vai nos defender, além de nós mesmos, né? A sociedade, reconhecendo o grande papel que a gente tem, a sociedade tem que saber o que se faz na universidade, que não é a plantação de maconha, né? Então, quanto mais a sociedade souber o que a universidade faz, melhor para todos nós. Então, acho que esses cursos, né, espero que a professora organize outra, ou outros, eu, sempre que eu puder, vou participar, porque eu acho muito importante essas trocas, um material que a gente tem acesso, que talvez, né, eu não chegasse de outra forma nesse material que todos os professores disponibilizaram. Já vou usando, né, esse material que eu tenho acesso, já coloco nas minhas aulas, já levo para discutir. Então, eu acho que essa é muito importante, né, a universidade chegar mais perto das pessoas, né, as pessoas não falam, o que se faz na universidade? Além de ter aulas, o que mais que tem lá? Acho que a extensão, né, daqui para frente, a gente tem que ocupar mais nosso tempo com extensão. Eu estava vendo uma colega que dá aula na Unesp, ela falou que lá já começaram também, agora estão obrigando a fazer extensão. Não que antes não se fazia, mas talvez não fosse a prioridade. Na minha instituição também, né, isso, ultimamente, não, a gente está com política contrária, né, estão querendo aumentar nossa carga horária de aula e tirando pesquisa e extensão, mas espero que a gente vença essa batalha e que isso não aconteça. Mas acho que é muito importante, né, a sociedade nos reconhecer. O que a universidade faz? Pesquisa, né, a extensão, acho que isso é muito importante. Então, eu agradeço a professora Maria Elisa pelo curso, tomara que ela organize outros. Professora, muito obrigada, e obrigada a toda a sua equipe, né, professora, que também estava aqui o tempo todo. Isso bastante mesmo. Então, eu queria agradecer a aula do professor Pedro. Se você quiser falar alguma coisa, quer falar, Pedro, sobre a sua aula ainda? Não, eu só queria dizer que espero que tenham aproveitado bem, e uma satisfação de fazer parte dessa atividade, como de outras atividades do Incline, que eu sou membro fundador, junto com o professor Tércio, não? Então, e da gente estar realmente sempre
buscando ampliar os conhecimentos, não? Sem receitas prontas e mostrando a importância que tem que as pessoas compreendam o processo, para justamente não serem manipuladas, porque o que a gente está observando tanto é a capacidade que existe hoje, as estratégias que existem hoje para difundir a informação falseada, não? A compreensão falseada. Isso hoje é um componente absolutamente estratégico para, inclusive, evitar uma onda conservadora, reacionária, não? Uma onda de negação daquilo que o avanço da ciência tem promovido. E o grande desafio é esse, ou seja, promover sempre o avanço científico a favor da sociedade como um todo, e não apenas de grupos privilegiados, não? Tem um professor na UFABC que fala sobre o negacionismo. Você conhece? Eu me esqueci o nome dele. Eu conheço muita gente da UFABC, mas eu não consigo agora situar. Eu conheço gente mais da área de planejamento, alguma pessoa da área de política, mas eu não... É uma abordagem assim bem científica, histórica, né, sobre... Não, sem dúvida, eu acho que o negacionismo começa aí com várias histórias, mas, por exemplo, com Giordano Bruno, não? Não? Recuperando a história de Giordano Bruno, que morreu na fogueira por negar, não? Porque, enfim, questionava certas teorias, não? E todo o processo inquisitorial que a gente pode estar olhando, enfim, são inúmeros os exemplos. Não sou especialista nisso, não? Mas, sem dúvida, o que nós estamos observando é que o negacionismo agora tem formas muito rápidas, muito aceleradas de ser multiplicado, e isso é assustador, não? Eu acho que esse é um lado assustador. Inclusive o que aconteceu durante a pandemia, não? Em diversos países, não? Ou seja, e o custo que isso teve para a sociedade, o custo de vidas humanas perdidas de uma forma absolutamente desnecessária, não? Bom, tem muitos agradecimentos aqui pela aula, pelo curso. O negacionismo dentro da própria universidade é assustador, mas existe. Nunca vou superar que há um docente do Departamento de Clima que nega as mudanças climáticas. A Gabi que está falando. É para acabar mesmo. É na geografia, eu sei a quem se refere. Mas o mundo está aí para a gente viver, para a gente se contrapor. Ainda bem que uma minoria total. Bom, eu gostaria de agradecer muito a todos, em especial ao professor hoje, né? E aos meus monitores, a Gabriela também. E espero que vocês tenham aproveitado de alguma forma, né? Que tenham retido alguma informação na cabeça, que possam passar isso adiante, né? Com as pesquisas lá, aos materiais que eu coloquei no Google Drive. E a aula 10 da professora Silmara, ela não me passou ainda, eu vou cobrá-la mais uma vez. E a do professor Carlos Nobre também. Carlos Nobre vai ser difícil me dar um PDF, mas vou pedir outra vez. Certo? Mas o restante está tudo lá. Tudo bem. Uma boa tarde para vocês, um bom fim de semana e muitas energias boas para todo mundo, que este ano nós merecemos, tá? Precisamos. Um abraço. Um abraço, obrigada, Pedro. Tchau, um abraço a todos. Bom, e até a próxima. Curso finalizado. Até. Professora? Oi. Não tem curso, não tem trabalho final, né? Só não tem trabalho final, é só presença. Tchau, gente. Obrigada pelo curso. Tá maravilhoso, professora. Ficou bom mesmo, muito bom, né? Muito bom o curso, professora. Mas também tem pessoas que são professores excelentes, né? Sim. Excelente o curso, excelente. Então tá, muito obrigada pela participação de vocês. E eu vou desligar, tá bom? Gratidão. Tchau, tchau. Vou desligar. Gratidão, obrigada. Nada.
Tchau, tchau. Obrigado. Ficou ótimo o Tchau, curso. Foi ótima aula. Tchau, tchau. Tchau.